Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 6. Diz a Bíblia: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Pai Santo, mais uma vez nós rogamos a Ti graça e misericórdia para que no abrir da nossa boca a Tua palavra flua e que o poder do Teu Espírito também venha sobre nós nessa noite, trazendo compreensão, trazendo entendimento, trazendo transformação, trazendo capacitação para a pregação da Tua palavra. Permanece entre nós, sendo louvado e honrado e adorado em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos e irmãs. Minha gratidão a Deus, mais uma vez, minha gratidão ao pastor Zé Carlos pela oportunidade de poder, mais uma vez, cooperar com este congresso de campanha evangelizadora. Essa gratidão ao pastor presidente da igreja pela amizade, pela confiança, por tudo que tem nos permitido também, com a graça de Deus, fazer e contribuir nesta igreja. Gostaria, antes de tomar a palavra, fazer uma rápida apresentação de alguns livros. O pastor Zé Carlos já estava com um para apresentar. A nossa livraria está aberta e os irmãos podem agora à noite ou durante todas as noites e se não der para ser essa semana, quando puder, passar lá e adquirir alguns livros. Eu sempre que falo de livros eu me lembro do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele era alguém que dava muita importância aos livros. Quando ele, na sua segunda carta a Timóteo, está preso e faz alguns pedidos a Timóteo, uma das coisas que ele pede é que Timóteo leve os seus livros, os livros que ele tinha deixado junto com a capa dele em Troade, na casa de Carpo. Ele pede para que Timóteo leve os livros para a prisão. Paulo andava com alguns livros. Interessante isso. Mas, rapidamente, queridos, o que eu gostaria de apresentar para vocês, e comprem, pregadores, evangelistas, precisam ler, e nós vamos entender um pouco dessa necessidade, ou reforçar um pouco essa necessidade hoje à noite aqui. Esse livro estava nas mãos do pastor Zé Carlos, Plano Mestre de Evangelismo, quando me encontrei com ele na livraria, de Robert Coleman. É um livro que trata de princípios a serem observados, principalmente no que diz respeito à evangelização pessoal. Não há nada que a gente faça pelo tempo que a gente possa fazer que não possa ser aprimorado, que não possa ser aperfeiçoado, que não possa ser melhorado. E uma das formas de nós aperfeiçoarmos, melhorarmos aquilo que nós realizamos, e entre isso a pregação do Evangelho, a abordagem pessoal, é através dos livros, através de experiências de outras pessoas e da aplicação de alguns princípios da Palavra de Deus. Então esse livro, Plano Mestre de Evangelismo, é um livro que os irmãos, podendo, adquiram, porque vai ajudar os irmãos a servirem melhor ao Senhor naquilo que já fazem. Um outro livro, eu encontrei esse livro lá na livraria, o procurei em minha biblioteca pessoal esses dias, quando preparava aquilo que falaremos nessa noite, e não encontrei. E ali na nossa livraria eu encontrei esse aqui, inclusive eu já adquiri. Esse aqui é meu. Cristo entre outros deuses, uma defesa da fé cristã numa era de tolerância.
É um livro que fala algumas coisas que também falaremos nessa noite acerca da pessoa e do ministério de Jesus, da sua missão. Cristo entre outros deuses. Que um pouco também os irmãos entenderão melhor a importância dessa obra. E por fim, essa obra é a última que eu escrevi. Tem por título A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica. É uma obra que trata de 20 assuntos relacionados à fé e que são muito presentes no contexto assembleiano e pentecostal brasileiro. São 20 temas que envolvem batismo no Espírito Santo, dons espirituais, sinais, maravilhas. E tem um capítulo que nós falamos sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, outro sobre a glória de Deus. Enfim, esse livro também está disponível para os irmãos ali na nossa livraria. Eu sou muito dependente da graça de Deus e das vossas orações. E eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que eu tenho, desde que me debrucei para ler a Bíblia e comecei a orar sobre o que falar nessa noite, me veio ao coração e eu tenho pedido a Deus, desde que, repito, que comecei a estudar, a ler, a escrever aquilo que trataríamos aqui, e no caminho e ao chegar aqui ainda, eu tenho pedido a Deus pelo menos 3 coisas para essa noite. Quantas coisas eu tenho pedido a Deus? 3 coisas. Eu tenho orado a Deus para que seja uma realidade, ou continue sendo uma realidade para todos nós nessa noite. A primeira coisa que eu tenho pedido e orado a Deus é para que essa noite seja uma noite de renovação de esperanças. Repita comigo: renovação de esperanças. A segunda coisa que eu tenho pedido a Deus para que desfrutemos aqui nesta noite, nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos assistem, é que essa noite seja uma noite de reafirmação de convicções. Diga comigo: reafirmação de convicções. E a terceira coisa pela qual eu tenho orado para que seja ou continue sendo uma realidade nessa noite, é que essa noite seja uma noite de adoração ao Cordeiro. Repita comigo: uma noite de adoração ao Cordeiro. Então, que o Senhor proporcione que essa noite seja para a gente uma noite de renovação de esperanças, de reafirmação de convicções e uma noite de adoração. A adoração ao Cordeiro é a principal atividade que está acontecendo no céu nesse exato momento. Porque lá no céu, todo o tempo é tempo de adoração ao Cordeiro. Aleluia. Quando nós falamos de adoração ao Cordeiro, nós estamos nos aliando com aquilo que está acontecendo no céu. Todas as vezes que a igreja se reúne e adora a Jesus, ela se alinha com aquilo que acontece no céu. Que o Senhor nessa noite continue nos proporcionando pelo menos essas 3 coisas: renovação de esperanças, reafirmação de convicções e adoração ao Cordeiro. E o tema da campanha para este congresso traz Jesus, ou faz com que ele permaneça no centro das atenções daquilo que aqui estamos fazendo hoje e daquilo que fazemos cotidianamente. Eu falo aqui para um grupo que prega Jesus, que evangeliza, que fala, que tem falado de Jesus para outras pessoas.
Então, o tema, o caminho, a verdade e a vida, tem tudo a ver com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós fazemos. Essa primeira parte da minha fala é uma parte que será um momento de algumas informações. Nunca foi fácil pregar o Evangelho. Nunca. Nunca foi fácil pregar o Evangelho. É uma verdade indiscutível. Nunca foi fácil pregar o Evangelho. A segunda verdade é muito próxima desta. É que nunca foi tão difícil pregar o Evangelho. E essas dificuldades, elas mudam, se alteram em termos de quais sejam as mais evidentes de um lugar para o outro, mas algumas dessas dificuldades estão presentes em todo o mundo. Então nunca foi fácil pregar o Evangelho. Segunda verdade, nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil porque há um processo que o próprio Jesus deixou claro e que nós lemos no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, da condição do homem e do mundo piorar em termos de interesse em Deus, em termos de maldade, de malignidade, de perversidade. Isso não é a visão, não se trata de uma visão pessimista do mundo, mas uma visão realista do mundo. É isso que a Bíblia diz, e é isso que nós testemunhamos. Então, nunca foi fácil pregar o Evangelho, em nenhuma época. E na nossa, nunca foi tão difícil. Por várias razões. Mas algumas das razões que têm tornado muito difícil a pregação do Evangelho, nós falaremos dela nessa noite. Desde o ministério terreno de Jesus. Esse primeiro momento é um momento de lembranças e de informações. Desde o ministério terreno de Jesus, houve tentativas de lançar dúvidas sobre quem ele disse que era e o que ele disse que veio fazer. Desde o ministério terreno de Jesus, houve a tentativa de semear, de plantar, de promover dúvidas sobre quem ele disse que era e sobre o que ele disse que veio fazer. Eu separei aqui algumas dessas tentativas, dessas investidas de plantação de dúvida sobre quem ele é e sobre o que ele faz. Em primeiro lugar, eu pontuei e enumerei e destaquei que uma dessas tentativas teve a ver a colocar dúvidas sobre a sua filiação divina. Uma das coisas que mais Jesus disse, enquanto aqui esteve, foi que ele era o Filho do Pai Celestial. Que Deus era o seu Pai. E já na primeira, dentre outras, porque a Bíblia fala de outras que houve, embora não haja um registro
detalhado dessas outras, mas no primeiro registro aqui de uma investida de Satanás contra Jesus, em Mateus 4 e 3, nessa investida por pelo menos duas vezes, no verso 3 e no verso 6 de Mateus 4, na tentação de Jesus, o diabo usa a seguinte expressão: se tu és o Filho de Deus. Se tu és. Mas não apenas o diabo tentou plantar dúvidas acerca da filiação divina de Jesus, apesar de Jesus mesmo ter dito muitas vezes que ele era o Filho de Deus. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versículo 39, 40 e 43, nós lemos o seguinte no contexto da crucificação. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Desce da cruz, vírgula, desce da cruz. Verso 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Era algo tipo: como filho de Deus? Que o pai está vendo tudo e não está fazendo nada. Uma outra tentativa de plantar dúvidas, além da filiação divina de Jesus, foi sobre a fonte do poder de Jesus. Poder que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que dava vista aos cegos, que levantava paralíticos, que fazia mudo falar, surdo ouvir, poder de ressuscitar mortos. Colocar em dúvida a fonte do poder de Jesus. Apesar do próprio Jesus ter falado que os evangelhos narrarem que era pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito que estava sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Mas colocaram dúvidas sobre a fonte do poder dele. Mateus capítulo 12, verso 22 a 24. Diz a Bíblia: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. 3 em 1. É endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Aleluia, aleluia. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Essa é uma afirmação de messianidade que depois vai ser colocada em dúvida também. Daqui a pouco nós vamos ver. Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. O que é que os fariseus disseram? A fonte do poder de Jesus era Beelzebu.
o príncipe dos demônios. Disseram que o poder dele vinha do diabo. Tentaram plantar dúvidas sobre a sua capacidade de salvar. Apesar de inúmeras vezes ele ter falado que veio para isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas em Mateus 27, verso 41 e 42, parte A, ainda no contexto da crucificação. Lemos, inclusive, alguns versículos no entorno disso aqui, agora há pouco. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Debochando. Tentaram plantar dúvidas, e agora volta ao tema, sobre a sua messianidade. Sobre a sua realeza divina. Foi tão evidente a messianidade de Jesus para quem, pela graça de Deus, enxergou e não fechou ou endureceu o coração para isso, que pelo menos eu me lembro agora de duas pessoas que reconheceram a messianidade ou realeza de Jesus. Uma delas foi uma mulher que nem judia era. Ela era Ciro-fenícia. Era uma mulher estrangeira na nação de Israel. No capítulo 15, verso 22, aquela mulher que se aproxima de Jesus porque a filha está miseravelmente endemoniada, assim se dirige para ele: Senhor, filho de Davi. Vocês são capazes de imaginar como isso era sentido pelo próprio Jesus? Vindo de uma mulher estrangeira, Ciro-fenícia: Senhor, filho de Davi. A outra pessoa que discerniu isso não via, não enxergava, era um cego. Alguns dos evangelhos o identificam como Bartimeu. Quando Jesus se aproxima dele e ele toma conhecimento que é Jesus, ele se expressa e se dirige para Jesus assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cegos e estrangeiros conseguiram discernir o que líderes religiosos, doutores da lei, não conseguiram. Que Jesus era o filho de Davi, o Messias. Mas em Mateus 27, 42, ainda com a Bíblia aberta lá, na parte B, nós lemos, e voltando, todo o verso 42, lembrando: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, se é. Desça agora da cruz e creremos nele. Mas ali na cena, teve um
que creu, sem que Jesus precisasse descer da cruz, nem tirasse ele. E esse que estava crucificado ao seu lado, um desses, disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, bendito é o nome de Jesus. Oh, meu amigo Jesus. Jesus. Tentaram plantar dúvidas sobre a integridade do caráter dele. Ainda no capítulo 27 de Mateus, versículos 62 e 63, nós lemos assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, aquele mentiroso, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado. Mas não teve jeito. Porque o que ele diz, ele faz. E o que ele promete, ele cumpre. E aí ele ressuscitou, como disse. E aí tentaram plantar dúvidas sobre o fato da ressurreição. Mateus 28, a partir do verso 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido lá no sepulcro. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Compraram os soldados. O que eles não conseguiram fazer foi impedir que Jesus, depois de ressurreto, aparecesse para muita gente. Muita gente. Oh, bendito é o nome de Jesus. Primeiros Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Aleluia. Repita comigo, mais de 500. Irmãos. Só quem teve o privilégio de ver Jesus ressurreto foi crente. Aleluia. Oh, bendito é Deus. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim. Agora eu vou correr para fechar essa primeira parte. Ao longo da história da igreja, tentaram plantar dúvidas sobre a divindade de Jesus. Eu vou citar aqui um nome que foi dado a alguns movimentos heréticos, que ou
negavam a divindade ou negavam a sua humanidade. Só vou citar o nome de alguns desses movimentos, sem especificar eles. Depois os irmãos procurem, por favor. Vai ficar gravado, é só voltar a assistir e pesquisar. Adocionismo, ebionismo, docetismo, arianismo, modalismo. Mais um eu vou me deter rapidamente. Liberalismo teológico, que é mais recente, século XIX. Os outros, a maior parte, é dos primeiros séculos, na era pós-apostólica. O liberalismo atacou a divindade de Jesus, afirmando que Jesus foi apenas um grande sábio e mestre de preceitos morais e não um redentor divino. Que nós deveríamos nos preocupar era com o Jesus histórico. O Jesus enquanto ser histórico. Esquecer essas coisas de pré-existência, de divindade, de Deus homem, de concepção virginal, de milagre, de ressurreição. Não, esquece essas coisas. Foco no homem, Jesus, histórico apenas. E por fim, para fazer a ponte agora com os minutos que temos ali, nos dias de hoje, uma das áreas mais atacadas daquilo que Jesus disse ser e fazer tem a ver com o que é chamado de teologia pluralista. O pluralismo religioso é uma crença muito difundida nos dias atuais, numa era que se designa de uma era de tolerância, onde todo mundo deve ter tolerância com todos, mas essa tolerância só acontece ou só é pedida daqui para lá, mas não há tolerância de lá para cá. Porque aqueles que dizem, que afirmam que nós temos que ser tolerantes com a crença de que existem outros deuses e salvação em outros lugares, eles querem que nós sejamos tolerantes para assim acreditar e alinhar-se com eles, mas eles não querem ser tolerantes conosco quando afirmamos que só há um Deus e só há um Salvador. E que nenhum outro salva. Vocês que nos escutam, que pregam tolerância, sejam tolerantes com a nossa crença. Mas essa tolerância que falam, que pregam, é uma tolerância mentirosa. É uma tolerância conveniente. É uma tolerância de mão única, como já falamos. É uma tolerância que só vale para quem pensa como eles pensam, para quem crê como eles creem. Qualquer discordância deles é motivo para intolerância da parte deles. Isso se chama, no mínimo, hipocrisia. Nós somos pregadores do Evangelho para uma sociedade onde nunca houve tanta hipocrisia. Hipócritas! A hipocrisia não foi uma exclusividade ou privilégio de fariseus. A hipocrisia continua viva nos dias de hoje, na vida de muitos religiosos, que assim como os fariseus do dia de Jesus continuam sendo hipócritas. Pedem para fazermos o que não fazem. Pedem para sermos como não são. Hipócritas! Vocês são hipócritas! Fazem papel
interpretam, fazem papel de tolerantes, mas não são. Eu sou intolerante, então tolere a minha intolerância. Ou como assim vocês nos qualificam? Tolerem a nossa intolerância. Porque tentaram calar a boca dos apóstolos, mas eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Vocês querem saber qual é a solução para a gente? Vocês querem saber qual é a solução para a gente? Mata ou prenda a gente! Eu vou facilitar a vida para vocês, hipócritas! Em todos os lugares, em todos os níveis. Vocês querem uma solução para os crentes? Prenda a gente. Ou mate a gente. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Assim como os apóstolos, não se trata apenas do que lemos, se trata da nossa própria experiência pessoal. Nós vimos e ouvimos pelas Escrituras, e vimos e ouvimos pela nossa própria experiência com Jesus ressurreto, com Jesus vivo, com Jesus que transformou a nossa vida e que continua transformando vidas. Jesus. Eu vou ler aqui duas declarações de teólogos pluralistas, no sentido religioso do termo, para que aqueles que não têm noção do que eu estou falando passem a ter. Duas declarações que eu selecionei. A primeira delas é de um teólogo chamado Tissa Balasuriya e pode ser encontrada no livro intitulado Teologia Pluralista Libertadora, Intercontinental. Ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte, entre outras coisas, Jesus. Ele escreve o seguinte: Jesus não deveria ser apresentado como o único e universal Salvador de toda a humanidade pela queda da humanidade no pecado original. Ele diz: não, único não. Aí ele vai trazer as alegações. E a outra citação foi de um teólogo chamado José Maria Vigil, em sua obra Teologia do Pluralismo Religioso. Ele diz o seguinte: atenção porque ele escreveu. A igreja viveu praticamente toda a sua história crendo serem literalmente históricas, ou seja, verdadeiras, factuais, as palavras. Olha como ele se pronuncia. Ele diz: a igreja viveu todo o tempo pensando ser verdadeira as palavras, ou entendendo ser literalmente verdadeiras ou históricas, as palavras colocadas pelo quarto evangelho, na boca de Jesus. Jesus não disse, colocaram na boca dele. Atenção para a gravidade dessa afirmação. E continua.
que afirmavam, e aí tem a ver com o tema, sua identidade com o Pai, sua consciente e proclamada divindade, seu ser, o caminho, a verdade e a vida, etc. Aí combina. Hoje cremos que Jesus nunca pensou isso no sentido literal. Eu vou resumir aqui toda essa primeira parte. A segunda, eu não sei quando eu vou dar, mas tem alguma coisa mais a falar nessa noite. Só existem duas formas, não só existem, pelo menos há duas formas de tentar plantar dúvidas sobre quem Jesus disse que era, o que disse que fazia, o que continua fazendo e que ainda fará. A primeira é distorcendo o que ele disse, ou o que as Escrituras dizem sobre ele. Distorcendo. E a segunda, que faz parte da segunda citação que eu fiz aqui, é negando que ele disse. Só que tem uma coisa aí que vai cair na teologia liberal. Quando eu nego que as palavras de Jesus nos evangelhos não foi ele que disse, mas foi colocada na boca dele por quem escreveu, eu nego a inspiração, a inerrância, a infalibilidade da Bíblia. Esse é um pouco do mundo e dos desafios de quem prega o Evangelho. Lidar com essas tentativas de plantação de dúvidas. E, ultimamente, com esse discurso inclusivo, de tolerância, de pluralidade, de diversidade. Ouvi o que ouvimos nessa noite. Mais. Eu falei no início que orei a Deus para que essa noite fosse uma noite de renovação de esperança, de reafirmação de convicções e de adoração ao Cordeiro. Tem 10 minutos para continuar sendo isso. E amanhã continua sendo hoje aqui. Amanhã certamente continuará sendo. Evangelho de João. Uma noite de renovação de esperanças. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim, confie em mim. O que eu digo é verdadeiro. O que eu digo é confiável. Crede também em mim. Aí o que é que Jesus vai dizer? Primeira coisa que ele diz, na casa do meu Pai, filiação, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Renovação de esperanças. Eu vou preparar lugar para vocês. Deixe quem quiser dizer que eu não sou Deus. Deixe quem quiser que diga que eu não sou o Filho de Deus. Deixe quem quiser que diga o que quiser sobre mim. Enquanto eles estão dizendo isso, eu estou preparando um lugar para vocês. E aí ele continua, ele é detalhista. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, que a melhor tradução é da atualizada. E quando eu for, vou preparar lugar. A segunda coisa que ele diz, eu virei outra vez. Há quem negue que eu nem vim na primeira vez. Mas para vocês que são meus filhos, eu vou preparar lugar. E eu voltarei outra vez, eu virei outra vez. E ele continua. E vos levarei para mim. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, em primeiro lugar, ele é o caminho para a casa do Pai. Eu vou usar uma expressão aqui, estou me sentindo muita vontade no Espírito. A casa do Pai não é a casa da mãe Joana.
a não ser que a mãe Joana seja crente. Glória ao nome de Jesus. Atenção, universalistas, pluralistas, tolerância hipócrita. A casa do Pai não é a casa de todos, é a casa dos crentes em Jesus. E lá só entra quem Ele para lá leva. Para lá só vai quem Ele aqui vem buscar para ir com Ele e estar com Ele. Não há nenhum outro que nasceu homem que tem condição de conduzir alguém para a casa do Pai. Só Jesus, que é o caminho, pode levar alguém para a casa do Pai. Eu não sei quantos aqui têm convicção que estão indo para a casa do Pai. Estão aguardando Jesus vir para ser conduzido à casa do Pai. Ele é o caminho para a casa do Pai. E Ele é o caminho. E só Ele é o caminho para o próprio Pai. É o caminho para a casa do Pai. E o caminho para o próprio Pai. E eu vou terminar aqui essa parte de reafirmação de convicções. Queridos, não há outro jeito de negar que Jesus é o caminho, o único e exclusivo caminho para a casa do Pai e para o Pai, a não ser distorcendo ou desmentindo o que ele disse, porque a afirmação é absurdamente clara e inequívoca. Disse-lhe Jesus. Jesus disse. Ninguém plantou na boca dele. Ele disse. E por que eu tenho convicção que ele disse? Porque a Bíblia diz que ele disse. E o testemunho do Espírito nessa palavra e em meu homem interior diz e afirma que ele disse. Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse. Ele disse, disse Jesus. Trema o inferno, ele disse, se abalem os demônios, ele disse, se abale toda a teologia apóstata, ele disse. Disse-lhes Jesus, eu sou. Que o Espírito de Deus nessa noite, alinhado com a sua palavra, mais uma vez, testemunhe em nossos corações da veracidade das declarações de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, 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 a não ser por mim. Nós pregamos o Evangelho para que outros possam chegar ao Pai pelo caminho que chegamos. É o caminho ao Pai e é o caminho à adoração ao Pai. E aí chegou o final. Podemos ficar em pé, né? Para terminar. Cadê a banda? Cadê a Kelly? Olha, vê um negócio de adoração aí.
Adoração a Jesus, adoração a Deus. Quando o evangelista e apóstolo João, estava preso na ilha de Pátimos, o céu se abriu para ele. E ele viu muitas coisas lá no céu. Mas tem uma coisa que João viu várias vezes. Sabe o que João viu? João viu no céu momentos de adoração. E não tinha santo sendo adorado. Não tinha líder religioso sendo adorado. Não tinha profeta de religiões sendo adorado. Mas o Cordeiro era adorado, o Cordeiro era adorado, o Cordeiro era adorado, o Cordeiro era adorado. Oh! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.